Amigos, é sempre um prazer estar com você semanalmente. Voltamos aos nossos comentários aqui no Multimídia do Correio do Povo, no blog de Carros e Motos. Os comentários que são semanais, que nós temos aí alguns espaços na semana e pretendemos preencher novamente esse espaço com informação de qualidade para vocês. Nós estamos vivendo uma pandemia ainda muito dura, nós estamos vivendo aqui no Brasil ainda um pico de coronavírus, o que não está acontecendo no mundo. Poucos países têm hoje a contaminação do Brasil. Nós somos o segundo país mais contaminado do mundo, isso é muito triste. 100 mil brasileiros morreram, pais de família, filhos, irmãs, irmãos, avós, netos, quer dizer, o coronavírus ele não escolhe, não está poupando ninguém, inclusive fazendo um alerta que está pegando os jovens do mundo também e até crianças. É um negócio muito sério, é um vírus muito elusivo, muito misterioso, ele é um vírus mutante. Então, estamos lidando no mundo com um inimigo poderoso. Como eu disse, me permiti tirar a máscara aqui, porque eu estou num ambiente absolutamente contingenciado, sozinho, solitário, é um grande ambiente. Não há nenhum problema de contaminação para mim nesse momento, na rua, em contato com outras pessoas. Evidentemente, vocês têm que usar a máscara, sim, mas não precisa usar a máscara também na direção de um automóvel, porque não há necessidade. O automóvel é um ambiente protetor. O habitáculo de automóvel ele acaba sendo imune ao vírus, então vocês não precisam ao dirigir, porque ele inclusive tira a visão periférica. A máscara tira a visão periférica. Vocês não estarão seguros de máscara, é o contrário. Aí vocês estarão prejudicando a sua atuação ao volante. Quando vocês descerem do carro, se estiverem juntos, se alguém estiver junto com vocês, mesmo que seja familiar, todo mundo usando máscara, evidentemente. Mas falando em máscaras, quando entrou a pandemia em março, a indústria automobilística globalizada estava num processo de mudança muito rápido. Uma mudança da matriz energética do motor a combustão para o motor, do motor a gasolina ou diesel para o motor elétrico, devido também às rígidas legislações ambientais que hoje estão em vigor, principalmente as legislações ambientais que entram agora em vigor na China em 2021, por isso que a China não aguentava mais seu nível de poluição e ela está então, por uma questão de decreto, colocando mais de 50 milhões de carros elétricos nas ruas até 2025. Isso é um decreto do governo chinês. A regra ambiental na Europa é duríssima, é o Euro 7, que exige que cada veículo que se trafegue na Europa ele tenha no máximo 95 gramas de dióxido de monóxido de carbono particulado, se for diesel, qualquer coisa, qualquer gás tóxico tem que limitar muito. E as montadoras sabem que não atingirão com as suas frotas de veículos esse nível de 95 gramas se não fizerem, já estão colocando toda uma parte da produção elétrica ou híbrida para justamente no total atingir o que a Comissão de Proteção Ambiental da Europa exige. Quem não fizer isso vai sofrer multas pesadíssimas que podem chegar a centenas de milhões de euros. Ninguém quer isso. Isso já estava, a legislação estava instigando, estimulando no mundo todo a adoção dos motores elétricos. Inclusive o Brasil também, segundo as montadoras, vai ser um grande mercado, acreditem, de carros elétricos. Nós temos a hidrelétricas, nós temos uma potencial muito grande de geração de energia, vai depender também de uma boa vontade do governo, juntamente com a iniciativa privada, tem que se montar uma estrutura para carros elétricos. Agora, os carros elétricos estão entrando com força total. Na China, a próxima geração de carros chineses nem será com motores a combustão, serão carros elétricos. A China pode dominar o mundo com a sua produção elétrica, ela avançou muito nesse segmento do elétrico, muito mais até que montadoras ocidentais. Montadoras chinesas, como vou dar um exemplo, a BYD, a Build of Dreams, ela tem uma fábrica enorme de baterias na China. Todos estão montando fábricas de baterias. E a própria tecnologia das baterias vai propiciar que daqui 2 anos ou 3 anos à frente, as baterias possam ter uma autonomia de até 700 mil quilômetros. E aí está resolvido o problema da autonomia do carro elétrico. Nessa semana, há poucas semanas atrás, a Lifan, Lifan foi uma marca inexpressiva chinesa, que andou pelo Brasil da pior maneira possível. Eu estou falando de Nissan. A Nissan lançou, que é uma marca seríssima, uma grande marca, lançou o segundo modelo do Leaf,
O carro elétrico que foi lançado em 2010, por exemplo, portanto, ele era um avant-garde, ele estava antes do seu tempo. Depois a Renault lançou em 2011 também uma série de carros elétricos que quase se perderam no tempo. A Renault acabou não investindo muito no elétrico depois de 2011, quando lá no Salão de Frankfurt foi apresentada uma linha completa de carros elétricos da Renault. E agora o Leaf, que foi lançado em 2010, já vendeu 550 mil unidades. É muito para o espaço de tempo de 10 anos se tratando de carros elétricos. É muito, é um campeão de vendas. E agora lançaram o Leaf 2, que já tem uma autonomia de 400 km. Reparem só, o Leaf 1 que eu testei aqui no Brasil e também testei durante um salão de Genebra, porque a Nissan propiciou que a gente andasse numa estrada da Suíça com o seu carro elétrico, e eu fiquei apaixonado pela performance do Leaf. E aqui no Brasil eu andei na Via Dutra, saindo da fábrica de Resende, no Rio de Janeiro. Foi a comemoração de 1 ano da fábrica e nós tivemos acesso ao Leaf e eu fui em direção ao Rio de Janeiro. Eu cumpri, só que a autonomia daquele carro era mais ou menos de 250 km do Leaf geração 1. Claro que eu fiquei receoso, eu estava numa estrada que não tinha a menor estrutura para carro elétrico. Eu acabei fazendo 150 km e voltei para a fábrica da Nissan, lá na cidade de Resende, bem entre a Resende fica entre Rio e São Paulo. Mas depois a Nissan emprestou por mais 10 dias o Leaf aqui na cidade de Porto Alegre. Eu acabei andando em Porto Alegre, também fui até Gramado, fui e voltei. Sem problema nenhum, eu cumpri no limite ali, não é? Eu fui muito tranquilo, não porque carro elétrico, quanto mais você pisa, mais você gasta energia. Agora, com 400 km, eu teria ido a Gramado tranquilamente, voltado, né, ao litoral, voltado sem problema nenhum. Agora, não adianta você andar em carro elétrico sem ter uma estrutura. A Nissan, por exemplo, colocou 3.300 postos de elétricos nos Estados Unidos da América, em diversos pontos do território norte-americano. Então, a Nissan está muito séria. Então, a Nissan, inclusive, ela já erigiu nesse ano de 2021, 22, 23 para frente, os principais mercados da Nissan serão justamente o Japão, Europa, Estados Unidos da América, China. Esse é o centro. Os mercados emergentes, eles não serão tão importantes para a Nissan no momento seguinte à pandemia. Ela vai insistir aí nesses mercados e serão mercados, lembrando que a Nissan ela já lançou a segunda geração do Leaf, porque o mercado da China até 2025 será completamente eletrificado, híbridos e elétricos, sendo que pelo decreto do governo chinês terá que ter 50 milhões de carros elétricos já até 2025 nas ruas e estradas da China. Mas não é só essa questão, existe uma questão ambiental ecológica. Você sabe que hoje as grandes marcas globais estão preocupadas com as ações dos governos sérios, né, que realmente protegem e não destroem o meio ambiente. Aqui no Brasil nós temos a nossa Amazônia aí cada vez mais destruída. É fundamental que uma marca se associe a causas ambientais. E nada mais ambiental pro meio ambiente do que o carro elétrico. Então isso também vai ser um marketing poderoso de proteção ambiental das montadoras. Todas as previsões afirmam que pós-pandemia, já no ano que vem, ou 2022, se Deus quiser, e tem que ter uma ajuda de Deus mesmo para a gente se livrar desse vírus tenebroso, ajuda de Deus e muita ciência em cima, vacina principalmente, checagem que não foi feita no Brasil, mas a gente quer se livrar desse vírus. Então, já pós-pandemia, o mundo, vocês podem ter certeza, 2023, 25, de 25 a 30, nem se fala. Né? Quem está nascendo agora, o jovem, que será o jovem lá de 18 anos e tal, ele certamente terá um mundo muito mais eletrificado. Isso também vai mudar a relação do motorista com o automóvel, os carros elétricos, que eu já dirigi uma boa parte dessa produção que está aí no mundo. Estou dizendo, não agora, de 2020, eu estou dizendo que eu andei em carros elétricos desde 2017, 2018, que eu venho testando carros elétricos a convite de montadores. E são fantásticos. Eu prefiro, sem dúvida nenhuma, os elétricos, que são silenciosos, potentes, um grande torque e, principalmente, não poluem o meio ambiente. Mas o carro a combustão ainda terá também aqui no Brasil um longo tempo à frente. Até se montar uma estrutura no Brasil para distribuição de energia, tudo, pode ser que dure 5, 10 anos à frente, ninguém tem ideia. O que se tem uma ideia precisa é que o carro elétrico vai ser dominante no mundo já mais ou menos a partir de 2022, 2023.
vai ser eletricidade para todo lado e antes disso vai haver um investimento contínuo, aí um investimento cada vez mais acentuado também dos carros híbridos, que já estão aqui. Você encontra carro híbrido em revenda aqui de Porto Alegre. Por exemplo, Toyota Corolla híbrido, que é excelente. Chega a fazer 25 km por litro numa cidade. Está aí à venda, para quem quiser. Os modelos híbridos também, já tem modelos híbridos da Volvo, já tem modelos híbridos de várias marcas mundiais, da própria Mercedes-Benz. O híbrido é aquele que tem um motor elétrico e um motor a combustão. Então o caminho vai ser esse. O caminho com pandemia ou sem pandemia, claro que nós queremos um mundo sem pandemia, ele será, sem dúvida nenhuma, um mundo eletrificado. Próximo encontro com vocês, em breve aí estamos juntos novamente. Até lá!